Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E eu quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal. É só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e toda segunda-feira tem um episódio novo no ar. Nós estamos também no Spotify. E para vocês acompanhar os nossos cortes e interagir com a gente, vocês podem seguir nossas redes sociais através do @Papo de Laticínios ou @sara.machados. Você sabia que graças a tecnologias é possível coletar, analisar, interpretar dados em tempo real? Essa prática permite uma tomada de decisão mais estratégica e precisa. Imagine o impacto disso na cadeia produtiva do leite. Nossos patrocinadores têm desempenhado um papel fundamental nessa jornada. A Evomilk e o Evopac. Com o sistema Evomilk, os laticínios têm o controle total dos processos de campo, desde o cadastro de produtores até a gestão das equipes, passando pelo aplicativo do produtor, pela coleta do leite e pelo fechamento do frete. O Evomilk otimiza cada etapa. Além disso, oferece funcionalidades como a pesquisa de mercado, a avaliação do nível de satisfação do produtor de leite e muito mais. Para saber mais, vocês podem agendar uma conversa com nossos especialistas através do nosso site www.evomilk.com.br. E o programa de autocontrole digital Evopac é um verdadeiro aliado para os laticínios e para as indústrias de alimento. Ele digitaliza planilhas, gerencia equipes, monitora as não conformidades e facilita as auditorias. Com relatórios e análises precisas, o Evopac proporciona uma gestão mais eficiente. Quer saber mais? Vocês podem chamar a gente para um bate-papo lá no @Evopac_oficial. Nós vamos falar de um assunto hoje muito interessante, que é sobre regularização ambiental. Como transformar os desafios da regularização ambiental em oportunidades para o negócio. Esse realmente é um papo muito interessante para laticínios e é um desafio muito grande a gente provar que manter regularizado ambientalmente, se manter dentro da lei ainda pode trazer mais benefícios do que só tá cumprindo ali o papel ambiental, que já é uma importância muito grande. Para bater esse papo com a gente, nós estamos recebendo, depois de 2 anos pelejando para conseguir bater um papo com ele, o Danilo Silva, que é engenheiro de alimentos e doutor em agroindústrias do grupo G5S, que a gente ainda chama de Danilo da Gestão Láctea. Danilo, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela disponibilidade, parar o seu tempo aqui para se dedicar, aos nossos clientes, ao nosso setor de laticínios, para trazer um pouco mais de informação. Conta pra gente quem é Danilo Silva. Sara, eu que agradeço aí, esse momento. Uma grande satisfação, prazer estar aqui. Realmente a gente estava desencontrando as agendas. Verdade. Mas vamos falar aí, eu agradeço muito pela oportunidade aí para a gente tocar nesse assunto que é extremamente relevante, Muito importante. Falando um pouquinho então da minha história, eu sou nascido numa pequena cidade, Ervália. Vivi até aí aos 16 anos integralmente no meio rural, exercendo as atividades no meio rural. Uhum. Sou filho de um lavrador e uma doméstica, Então, falando um pouquinho dos papéis aí, minha identidade, dos papéis que eu exerço hoje. Então, tenho o papel de filho, meus pais são vivos ainda. Aos 16 anos eu saí para estudar em Viçosa. Comecei fazendo colégio universitário, Colune. Segui na graduação em Engenharia de Alimentos. Depois segui no mestrado, doutorado, Enfim, focado aí na pós-graduação, mestrado, doutorado, gestão ambiental na agroindústria. Uhum. Foi o tema de estudo. Uhum. Mas hoje, eu sou casado, então eu exerço o papel de marido. Tenho 3 filhos, então minha esposa, a Rosália, 3 filhos, a Júlia, a Sara e o Theo, o Alessandro. Então tenho o desafio de ser pai, exercer esse papel maravilhoso. E estou exercendo hoje o papel de empresário, E a gente, como empresário, tem o grande desafio também de liderança de equipes, gestão de pessoas. Verdade. Então, é só contando um pouquinho aí, que eu acho que
a nossa identidade, o papel que a gente exerce, fala muito, né, da nossa história dessa caminhada aí, até chegar até o momento. É verdade. E assim, é importante a gente, né, contar um pouquinho para as pessoas quem é a gente, para as pessoas entenderem que a gente não é robô, né? Que às vezes as pessoas veem você passando, passou o Danilo para cá, passou o Danilo para lá, chegou o Danilo Laticínios, né? Você vê ele ali atuando e a gente perde às vezes, né, um pouco da humanidade, a gente pela falta de tempo, né? Mas as pessoas precisam entender que a gente tem família, que a gente é ser humano, né? Que a gente é empresário, paga imposto. Exatamente. Né? Trabalha todo dia, né? Luta muito né, para estar tudo em dia, para poder manter, né, a empresa, né, firme, né? Eu falo que é um desafio muito grande, né? Ser prestadores de serviço, nosso setor é desafiador, né? E a gente está aqui justamente porque a gente acredita muito, né, Danilo? Porque a gente gosta muito do setor, né? São quantos anos de jornada? Exatamente. Se eu contar até no início do mestrado, que eu já foquei, né, os estudos aí na área de gestão ambiental da agroindústria, foi em 2004, estamos falando então de 20 anos de caminhada. Na empresa, né, no grupo G5S, que antes era apenas gestão láctea, já são aí em torno de 17 anos. Sim. 17 anos que eu estou na empresa. Como sócio, tem menos tempo, mas hoje eu estou como um dos, né, sócio-diretor do grupo G5S. E temos lá duas empresas, a Gestão Láctea Sistemas e a G5S Projetos e Consultoria. Que legal. Não, então, eu conheço o Danilo, né, da minha época de Gardingo, né? Nós trabalhamos juntos lá. Inclusive, eu aprendi, apesar de eu ser bióloga, né? Engraçado isso, né? Eu sou bióloga, né, de formação. Né, muita coisa eu lembro, né? Mesmo porque a gente não abandona algumas partes da vida da gente. Sim. Mas é engraçado assim, o quanto que quando você está num cargo, né? Igual eu assumi lá de gestão, você precisa muito de uma assessoria, né? Para te lembrar, para te auxiliar, porque eu não lembrava não conseguia nunca exercer o papel ali, né? De entender sobre regularização ambiental, né? De entender toda a responsabilidade ambiental que existia, né? Do empreendimento. Então, assim, eu aprendi muito, né? Com vocês, foi uma experiência incrível. Tanto que, né, eu sempre falo disso, falo, caramba, né? O quanto que os indicadores me alertavam, né? Eu lembro que a gente sentava naquela salinha lá, tentava marcar uma vez por mês, e vocês trazendo assim, Sara, tem que ficar de olho nesse indicador, tem que ficar de olho nesse indicador. E o quanto que aqueles indicadores me ensinaram, né, sobre gestão, né, sobre desperdício, onde que eu precisava de estar mais atenta ali, né, que estava indo embora, né, algum dinheiro. Então, é muito interessante, é muito importante, né, esse papel que vocês exercem. Eu falo assim, que as reuniões ali, né, um momento muito importante para os donos de laticínios, para os gestores estarem atentos mesmo, né, porque pode ensinar muita coisa, pode mostrar muita coisa sobre o negócio, e a gente vai falar, né, um pouco disso aqui. E para a gente começar, Danilo, eu queria que você falasse assim, quais são as principais premissas, né, para estar em conformidade com a legislação ambiental, o que não é fácil, né, não é fácil não. Exatamente, é uma área muito multidisciplinar, né, com bastante desafio, muitos desafios, e a gente pode falar que eu acho que em 3 abordagens, né, que eu acho que para a gente resumir, uma está relacionada ao licenciamento em si, né, que a gente tem uma série de normas que devem ser olhadas, verificadas. A gente pode, né, tratar um pouquinho aqui também do tratamento, né, de efluentes e resíduos, né, que são projetos específicos, que vai ser extremamente importante para a empresa atender as normas e, ao mesmo tempo, né, ter uma redução, uma eficiência ali, né, de redução, atender a norma com custo, né, sustentável, não impactar tanto no custo do empreendimento. E acho que uma abordagem interessante é falar de uma visão sistêmica de gestão ambiental, né? Porque muitas vezes as empresas focam muito, né, em atender a norma, tratar os resíduos, fazer disposição final, mas não tem uma visão sistêmica, né? E quando a gente começa a ter essa visão sistêmica do que é um sistema de gestão ambiental, focando, olhando para o processo, a gente começa, né, ver que tem oportunidades e esses desafios aí da questão ambiental pode se transformar em oportunidades para a empresa em termos de mercado, em termos de redução de custo, eficiência de processo, quando a gente trabalha com os indicadores que você citou aí, né? E é engraçado que às vezes você vê
Porque, assim, acaba que os termos, né? A gente fala isso de vez em quando aqui no Papo de Laticínios. Os termos, a gente vai falando dos termos, soltando eles aí, né? Gestão ambiental, não sei o que lá, mas a gente para pouco para poder prestar atenção no que significa, no que aquilo pode trazer para o meu negócio, né? A gente fala de gestão ambiental, dá a impressão que eu preciso de fazer cerca, né? Eu preciso de manter minha área de reserva legal tudo equilibrado, não posso deixar meu lixo espalhado, né? E é muito mais do que isso, né? Assim, eu falo que a parte de gestão ambiental ensina muito mais sobre o seu negócio do que só sobre a sua preocupação em relação ao meio ambiente, né? E é interessante como que a gente às vezes não presta atenção, né, nisso. É verdade que, de modo geral, eu costumo dizer que nós somos analfabetos ambientais. A nossa cultura, a nova geração agora, as últimas gerações, a gente já está falando muito mais nisso. Mas pelo fato de a gente ser analfabeto, né, a gente às vezes olha muita questão ambiental isolada do restante. Até então, pode, né? Até então não tinha essa integração. Às vezes você chega nas empresas, o setor de meio ambiente, muitas vezes ele não conversa com o setor produtivo, né? Uhum. E a questão ambiental ela é muito mais ampla, tem que ser tratada como uma política prioritária dentro da empresa, e aí sim você começa a envolver todo mundo e todo mundo passa a ter responsabilidade. Aí as coisas começam a fluir de uma forma diferente. É verdade, é interessante isso. E assim, é bom o pessoal prestar atenção nisso, né? Porque tem muita gente que ainda trata de forma separada ou às vezes nem trata, o que é mais grave ainda, né? Então, Exato. assim, e o quanto que os indicadores podem ajudar ele no negócio dele, né? Tipo assim, ele pode ver números ali, enxergar um prejuízo aí que ele não tinha visto, né? E é só através das análises, né, que vocês fazem e tal, que pode... Não, então, assim, e não é só um trabalho de ir lá e montar um relatório para você entregar para o seu órgão lá responsável. Não, né? É mais do que isso. Vocês fazem isso e ainda por cima senta com a gente e fala, olha, né? Tem esse ponto aqui que vocês precisam de se atentar. Então, acho que isso ajuda muito, né? Realmente é né? E fica integrado, né? O negócio fica todo ali integrado mesmo. E é uma boa oportunidade para envolver todas as equipes, né? Quanto que as equipes tudo, né? Na verdade, toda a parte de laticínios precisa de estar envolvida na parte de gestão ambiental. Exato. Eu falo que nosso principal papel como consultor, em qualquer área, mas falando da área ambiental, é capacitar a equipe da empresa, né? Uhum. E quando você estabelece indicadores, vai para o processo e começa a capacitar a equipe, realmente, né, os resultados vão aparecer. O consultor é um facilitador. Nosso trabalho é um facilitador, né? Mas essa cultura tem que ser desenvolvida na empresa e quando isso é desenvolvido, realmente os resultados vão aparecer. E os desafios ambientais, né, vão ficar aí mais tranquilo e a empresa, né, vai transformar isso em oportunidades. Assim, é mais deixar de enxergar que eu tenho um desafio ambiental para enfrentar ali, né? Igual tratamento de efluente, igual licenciamento, renovação de licença e tudo isso, né? Que passa todos os dias, né? Todas as análises que você precisa de fazer todos os meses, mas mais enxergar, assim, quais oportunidades que eu tenho, né? Quando eu preciso de executar essa tarefa, né? Já sou obrigada a fazer isso mesmo. Como é que eu trago benefícios disso que eu já sou obrigado a fazer para dentro do meu negócio, né? Então, acho que a gente tem que olhar muito por esse lado, né? Assim, eu imagino, né? Exatamente. A perspectiva é essa. Se eu tenho que fazer, qual que é a forma mais adequada de fazer? Eu costumo falar que quando a gente fala de sistema de gestão ambiental, você está buscando uma forma lógica, racional, né? Uhum. De fazer o controle ambiental. Uhum. E essa forma lógica, racional, qual que é? É você começar a olhar para o seu processo e ver as deficiências do seu processo. Tudo que é ineficiência de um processo, geralmente transforma em resíduo. É verdade. Danilo, assim, as pessoas podem escolher não ter várias coisas no laticínios, né? Mas gestão ambiental não tem como não escolher. Né? Assim, para você montar um negócio hoje, uma das coisas que você precisa de estar é regularizado, né? Ambientalmente, né? Não tem. A primeira coisa, você precisa de uma licença, né? Exato. Né? Falando um pouquinho aí, né, desse aspecto da licença e complementando o que você falou, realmente não tem como você funcionar, ou pelo menos de forma sustentável, sem atender às normas. Isso é a primeira premissa, uhum. Né? Então, se a gente for falar dos pilares aí, uma coisa é regularização perante aos órgãos, né? Uhum. É ter um bom sistema de tratamento de efluentes, de destinação desses efluentes resíduos.
mas ter um sistema integrado de gestão ambiental, né? Então, voltando à questão do licenciamento, que foi, né, exatamente o ponto, quais são as premissas, né, que você perguntou, para a gente, né, dar essa resposta aí de uma forma mais completa. Falando assim, do empreendimento está começando do zero. A primeira coisa é observar a localização. Você tem uma série de restrições que devem ser levadas em conta, que vão facilitar ou dificultar esse licenciamento e muitas vezes até impedir. E não dá para contar com a sorte. Exato. Então, uma diferença que tem na legislação, antes a gente baseava, né, falando dentro de Minas Gerais, que você tem um desafio, né, para cada estado você tem normas específicas, mas vamos tratar um pouquinho mais do estado de Minas Gerais, que é o lugar que tem mais laticínios, né, e fica mais fácil que a gente citar alguns exemplos. Você tinha uma deliberação normativa, Copan, a 74/2004, que ela, né, definia a classificação dos empreendimentos e basicamente se estabelecia, né, o tipo de licenciamento com base no porte e potencial poluidor. Aí quando foi no ano de 2017, teve uma alteração, lançaram a norma, a deliberação normativa Copan 217, né, de 2017, e ela estabeleceu, além desse critério aí de atividade, o porte da atividade e o potencial poluidor, que vai definir o tipo de licenciamento, definir alguns critérios locacionais. Existe um mapeamento dentro do estado de Minas Gerais, com vários aspectos hidrográficos, questão de fauna, prioridade de vegetação, e dependendo da localização, você tem restrições de instalar o empreendimento, e isso vai dificultar o licenciamento. Exemplo, você tem um licenciamento Las Cadastro, que é o licenciamento simplificado, classe 1 e 2, até classe 3, né, você tem o licenciamento Las RAS, que também é simplificado. Se você tiver na área de restrição, esse licenciamento seu passa para o nível mais complexo, mesmo o empreendimento sendo pequeno. Né? Está relacionado ao empreendimento estar próximo de unidade de conservação integral, próximo de parques, área prioritária de conservação de fauna, de flora. Então isso já está mapeado. A gente consegue, antes do empreendedor definir a localização, com base nessa localização que ele pretende instalar, já fazer uma série de análises, identificar se aquela área ali, né, vai trazer alguma dificuldade ou alguma restrição para instalar o empreendimento. É verdade, e é importante estar atento, né? Porque 1 metro a mais, 1 metro a menos faz muita diferença. Até mesmo porque as pessoas às vezes montam os empreendimentos e não pensam no futuro. Falam assim, mas e se ampliar? Mas e se crescer? Como é que vai fazer? Exatamente. Então é importante pensar mesmo em tudo e estar bem assessorado nesse momento. Aí você tem esses aspectos mais gerais que está na norma, no mapeamento, né, no que a gente chama do DSZEMA, que é o Banco de Dados do Órgão Ambiental Estadual, Minas Gerais. Mas você tem outras variáveis que estão relacionadas à localização em área de preservação permanente, APP. Você tem outras variáveis a ser olhada, né? Onde é que você vai fazer a disposição final de efluente? Se vai ser no corpo hídrico, no córrego, no rio, se vai ser numa rede de esgoto, enfim, futuras ampliações, disponibilidade de energia. Sim. Né? Tudo isso são variáveis água, que de certa forma estão relacionadas às questões ambientais. E a questão até de vizinhança também, que você tem vários aspectos aí, você tem normas específicas relacionadas à questão, né, de mau cheiro, ruído. A questão de ruído, né? Então, de modo geral, a gente recomenda que os empreendimentos sejam instalados, né, fora da área urbana. Para essa questão ambiental, você vai reduzir... Fora da área urbana, fora de área de APP, fora de área de rio... Né? São várias recomendações que existem. Tem coisas que é restrição que é proibido. Tem coisas que... são recomendações. Recomendações que vai facilitar a vida do empreendedor no dia a dia, né? Sim, sim. Porque quando você está próximo à comunidade, geralmente, né, qualquer coisa que acontece ali no entorno, um barulho, vai ser associado à empresa, e é muito ruim quando a comunidade está insatisfeita ali, alguma coisa incomodando. Gera aquela situação de relação, né, entre o empreendedor e a comunidade, e muitas vezes isso, né, tem denúncia, chega o Ministério Público e vai tendo nesse desdobramento. Verdade. A gente explicou um pouquinho aqui, né, falamos um pouquinho das normas, das regulamentações, e para quem quiser evitar multa, o que a pessoa tem que fazer?
Além de tudo que você já deu dicas aqui para quando for montar o empreendimento, né? Mas quem já está com o empreendimento aí e que, né, do que você convive no dia a dia, e o que dá mais multa para o pessoal? O que o pessoal toma mais multa, né? Na verdade, é muito amplo, né? A questão de... Você tem o decreto 47383 de 2018, que estabelece exatamente todos os tipos de infrações que o laticínio está sujeito, e são classificadas entre leve, grave e gravíssima, e cada uma vai ter um valor, né, de multa. E o que acontece? Para a indústria de laticínio, da fiscalização ambiental, qualquer empreendimento da fiscalização ambiental, você não tem aquela chance de estar com a não conformidade, você receber uma advertência. Não existe isso. Não existe. Então, você está com uma não conformidade é autuação, exceto microempresa. Microempresa ainda tem essa prerrogativa que ela primeiro deve ser advertida para depois ser autuada. Os demais situações, apesar de estar na norma, né, que a primeira premissa da fiscalização é fazer advertência, existe já uma cultura do órgão ambiental de uma não conformidade, o empreendimento vai ser autuado. Então, como evitar essas atuações? Primeiro é entender efetivamente a norma. O que pode, o que não pode, né? O que estabelece a norma. Né? Assim, as coisas mais comuns é relacionada à questão de tratamento de efluente, ou então um licenciamento que não está compatível. Né? Às vezes o empreendedor, né, tem uma atividade, de repente ele começa a ampliar, esquece de regularizar a licença, chega a fiscalização e verifica que a licença dele não está compatível com aquele porte instalado. Né? Às vezes ele deixa para regularizar só quando for renovar, né? E aí às vezes o prazo já passou então, toma multa. É muito comum a questão da licença não estar compatível, e é importante a gente ressaltar que para o setor de laticínio você tem 3 atividades passivas de licenciamento, que é a atividade de preparação de leite, né, em derivados, você tem a atividade de resfriamento, estocagem, distribuição de leite e envase de leite fluido, e você tem a atividade de concentração e secagem de leite soro. Então, muitas vezes a empresa está exercendo 3 atividades e às vezes só tem licença para uma dessas atividades. Isso é bem comum. Né? E tem empresas, às vezes, que tem lá um processo de receber leite, parte do leite é processado em derivados, parte do leite é vendido, e muitas vezes existe também uma certa confusão, né? Uma interpretação do órgão ambiental da capacidade instalada está relacionada aos tanques de estocagem. E não é isso. E a gente sabe que a realidade da empresa não é essa, né? Determina a capacidade de processamento, é um conjunto de variáveis de equipamento, cama de estocagem, cama de maturação, cama de salga, tem todo um fluxo, né, que vai determinar essa capacidade. Mas para o órgão ambiental, a fiscalização chega, eles vão checar muitas vezes a capacidade de estocagem dos silos, que às vezes você tem de leite, você tem de soro. Então, por isso a importância da empresa regularizar todas as atividades, não apenas a atividade de processamento de leite em derivados, quando ela exerce essa atividade de resfriamento, de concentração de soro. Porque quando você recebe, né, autuação, geralmente você vai ter todo um desafio aí de conseguir, né, resolver isso, fazer essa defesa. Isso vai, toda vez que a empresa recebe uma autuação, vai uma cópia para o Ministério Público, ela vai ter que responder perante o Ministério Público também. Né? Você tem um processo administrativo e tem um desenvolvimento de um processo criminal. Sim, e para quem precisa de renovar ou né, para quem vai montar um laticínios agora, que precisa de licenciar o empreendimento dele, que é o básico que ele precisa? Além de um projeto, né? Mas acho que a primeira coisa passa por essa questão de localização, né? Fazer essa avaliação prévia, se existe restrição naquela área, igual eu falei, relacionado ao que já está estabelecido na norma, né? E a questão fundamental é a regularização fundiária, que é muito comum, né, você chegar no empreendimento e você ter uma área ali, e quando a gente fala de regularização fundiária, está relacionado à posse do imóvel, um registro de imóvel, a escritura com registro, e o CAR. Quando você fala da área rural, a regularização fundiária passa por um registro do imóvel,
comprovando que você é dono, ou um contrato de cessão de uso, né? E o CAR tem que estar em dia. Então, essa é a primeira premissa, né? Além da questão da localização, é a regularização fundiária da área. E aí o restante realmente planejamento por meio de projetos, né? Não tem como você licenciar um empreendimento se não tem projetos consistentes, tanto do empreendimento em si, quanto, né, os projetos do sistema de tratamento, né, do sistema de controle ambiental de modo geral. Então, assim, ele não pode ir sozinho lá no órgão ambiental e falar, eu quero licenciar uma área para poder construir um laticínio. A primeira coisa que o órgão vai mandar para ele, falar, agora procura alguém, traz um projeto, descreve tudo, né? Traz seu memorial. Aí sim a gente vai avaliar, né? O que é importante a gente, né, deixar bem claro, né, para o empreendedor aí. Dentro do estado de Minas Gerais, a gente tem, né, como eu falei, a deliberação normativa Copan, a 217 de 2017, ela estabeleceu, né, o tipo de licenciamento com base, né, no porte potencial poluidor e a localização do empreendimento, se tem critério de restrição ou não. A gente tem o licenciamento classe 1 e 2, que geralmente para a indústria de laticínios ali é empreendimento que processa até 30 ml de leite em derivados. Você fica no licenciamento simplificado. Então aí é basicamente documentação. Aí você vai para o licenciamento, né, classe 3, no caso de laticínios, são empresas que processam de 30 mil a 120 mil de leite. Aí, além da parte de documentação, você precisa dos projetos de controle ambiental, o projeto de ET, né, de um plano de controle ambiental e um programa de automonitoramento, que você vai apresentar como você vai gerenciar os aspectos ambientais da empresa. Aí você passa para um outro nível de licenciamento, que é o licenciamento para empresas classe 4, 5 e 6, que no caso de laticínios são os empreendimentos que processam acima de 120 mil de leite dia. E esse licenciamento ele pode ser chamado, né, o LAC 1, que é o concomitante, licença prévia de instalação e operação simultaneamente. Ele pode ser o LAC 2, que é dividido em duas fases, a licença prévia de instalação junto depois da licença de operação. Ou você pode ter a licença prévia inicialmente, que atesta, né, a viabilidade da localização, e depois você tem a licença de instalação e de operação. E você tem, em algumas situações, o LAT, que é o licenciamento ambiental trifásico, que obrigatoriamente você tem que seguir 3 etapas, licença prévia de instalação e de operação. Isso vai estar relacionado ao porte do empreendimento e alguma restrição locacional que vai definir esse tipo de licenciamento. Que legal. Ô Danilo, e assim, eu queria que você falasse pra gente quais são os órgãos responsáveis pelo licenciamento. E outra coisa, o órgão de inspeção dele tem alguma coisa a ver? Se ele vai ser inspecionado pelo SIM, se ele vai ser inspecionado, né, pelo órgão estadual dele, ou se ele vai pro CIF? Isso tem alguma coisa a ver com o licenciamento dele? Não. O órgão ambiental, né, não vai fazer esse questionamento, né, se o registro, né, da empresa vai ser a nível, né, de órgão de inspeção municipal, estadual ou federal. O que acontece às vezes é o inverso, né, o CIF, o órgão de inspeção estadual pode exigir já a licença ambiental para dar a homologação final ou mesmo, né, no protocolo da aprovação prévia do projeto. Alguns desses órgãos já exigem a documentação ambiental, mas o órgão ambiental não faz o contrário, não é exigência do órgão ambiental. Tá. E em relação a... Os órgãos responsáveis. Tá, correto. Bom, nós temos aí também vários órgãos, né, que vai depender, né, do tipo de licenciamento e das intervenções que vão ocorrer. Mas, de modo geral, no estado de Minas Gerais, você tem a SEMAD, que é a Secretaria, né, Estadual de Meio Ambiente, e os órgãos que estão, né, ligados à SEMAD. Você tem a FEAM, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Você tem era antes as SUPRANS e agora são as URAS, que mudaram, né, a sigla aí, que são as Unidades Regionais de Regularização Ambiental. Tá. Então, você tem aí, dependendo da localização do empreendimento, essa destinação desse processo, onde é que ele vai ser analisado, né, vai ter essas regionais. Mas então você tem a SEMAD, a FEAM, essas unidades regionais.
você tem, que geralmente está relacionado à agenda de licenciamento. Aí, dependendo, né, da atividade, o que ela tem de recursos precisos às intervenções, você tem o IEF, que está relacionado à agenda verde, quando você tem qualquer tipo de intervenção, corte de uma árvore, supressão de vegetação nativa, intervenção em APP. Então, já entra, né, um processo, você tem que montar em paralelo, ele vai ser analisado em paralelo dentro do processo de licenciamento, mas vai um processo específico para ser analisado pelo IEF, quando você tem a agenda verde, dentro do processo de licenciamento, você tem o IGAN, que aí já é relacionado à regularização dos recursos hídricos, né? E você, dependendo da situação, você pode envolver, inclusive, outros órgãos, o IFAM, o Dependendo IEFA, de onde estiver localizado. Questão de patrimônio, né? Então, é muito multidisciplinar, geralmente para a indústria de laticínios. Você não vai chegar, né, nesses outros órgãos aí, a não ser a questão do IGAN e algumas vezes o IEF, mas você pode, né, envolver vários outros órgãos. É comum também, né, a questão o empreendimento estiver perto de aeroporto, você tem restrição e muitas vezes precisa de uma autorização desses órgãos para você instalar o empreendimento. Então, são vários órgãos relacionados, vai depender, né, de onde está localizado o empreendimento e das intervenções que vão ocorrer. É verdade, e é preciso estar atento. E aí, sobre essa questão de licenciamento, sobre os órgãos, tem mais algum detalhe que você queria falar? Que às vezes a gente não falou aqui, ou eu esqueci de perguntar? Não. Ou finalizou? Porque se a gente tiver finalizado, a gente vai para um assunto que é dor de cabeça, que é efluente, tratamento de efluente, né? Esse é um assunto que o pessoal, né, assim, tem muita dúvida ainda hoje. Sobre os órgãos, aí só para complementar, a legislação está em constante mudança. Uma das últimas novidades aí é a regularização, a exigência agora de quem faz captação de água, já tem esse histórico há muito tempo, captação de água superficial. Você tem às vezes uma bomba ali instalada, uma tubulação na área de APP. Antes você não tinha uma exigência de regularizar essa intervenção em APP. Hoje passou a ser uma obrigação. Então, as empresas que já têm isso, né, essa captação que ainda não tem a regularização da APP, da intervenção em APP, na renovação da licença, elas vão ser convocadas a regularizar. Então, é uma das novidades aí que o órgão ambiental, né, alterou a norma e passou a ser uma exigência. Só voltando um pouquinho, então, nas regulamentações, alguma coisa que precisa de estar atento é as medidas que sempre saem, né, o Danilo? Não dá para brincar, falar, mas não sei, eu achei que eu estava atualizado, mas já passou, né, 1 ano, 2 anos, já mudou algumas coisas ali. Então, precisa de estar atento, né, sobre... Exatamente. As mudanças, né, são extremamente dinâmicas, né? Geralmente, todos os órgãos estão relacionados à regulamentação, isso é comum. Mas, para você ter ideia, todo o processo de licenciamento que a gente vai iniciar, primeira coisa, a gente vai fazer aquelas simulações dentro da plataforma, que hoje é tudo online, ver as restrições que tem, todos os estudos que são exigidos e as autorizações das normas e os termos de referência. Porque, às vezes, hoje você segue um termo de referência para apresentar um estudo, amanhã já é outro. Já mudou. Então, e muda muito rápido, né? Assim, né? Então, realmente, né, é uma área muito disciplinar. De modo geral, as pequenas e médias empresas, às vezes, não têm uma equipe multidisciplinar aí relacionada. É interessante que busque um apoio, né, de uma empresa especializada para conduzir isso de forma correta. Sim, sim. A gente até falou mais cedo aqui, né, em um outro episódio, sobre o quanto que assessorias podem ajudar, né, nos laticínios. Eu falo assim, por mais que você tenha equipes, mas uma assessoria é sempre para exatamente isso, né, para preparar a sua equipe para agir ali da forma mais correta possível. Né? Por mais que às vezes você tenha uma equipe, às vezes ela não é multidisciplinar, às vezes como a rotina de laticínios é muito pesada, às vezes não dá conta de estar, né, atualizado de tudo que tem novidade, né. Em todos, eu falo que de Receita Federal, Ministério do Trabalho, questões ambientais e as questões de produção ali, né, de controle de qualidade, segurança alimentar, você não pode ter bobeira nesses setores, não. Né? Assim, nessas 4 áreas, você precisa de estar atualizado em relação à legislação, em relação a qualquer medida nova que surgir, né, e para a sua equipe tá
inteirada, né, de tudo que está acontecendo, assim, ou você tem que ter um suporte muito bom ali, né, mesmo de uma equipe multidisciplinar, que é difícil principalmente para os médios e pequenos, ou você precisa de contar com o apoio de uma assessoria para trazer as novidades, atualizar, né, porque o que vocês fazem muito, né, com a gente, né, com as indústrias de laticínio, é atualizar, falar, olha, aconteceu isso, você precisa de estar atento a isso, né, e não dá para a gente correr nem fugir, né, da responsabilidade, uma hora ela vai chegar, né, o Danilo pode ir lá e pode me alertar, se eu não me atentei, se eu não tomei a decisão que o Danilo me alertou, eu vou tomar uma multa, né? Eu vou correr outro risco pior do que uma multa. Né? Exatamente. Você pode ter desdobramento de embargo, né, da atividade, que é mais... Os impactos para o empreendimento são até muito maiores, né, do que a própria multa. E outros desdobramentos... Um dia, né, que na verdade o embargo não é de um dia só, mas qualquer uma semana que você tem que ficar parado... É um prejuízo muito grande, né? Ainda mais para quem mexe com leite, com bacia leiteira, você tem que dar um jeito naquilo ali, o leite vai chegar mesmo. É loucura. Mandar o leite para o concorrente é um risco. Eu falo que é loucura, laticínios, que você mexer com um empreendimento que só de matéria-prima ele recebe, né, matéria-prima de 300 fornecedores, de 200, 300 todo dia, né? Ou seja... Quando ele é pequeno. Então... Gerenciar isso aí é muito complexo, né? Se você tem um transtorno ambiental, pode impactar em toda essa cadeia aí, né? De uma forma difícil até de mensurar. E é triste, né? Quando a gente sabe que alguém ficou embargado, fala, caramba, né? Teve que parar a produção, né? Teve que parar a operação por causa de algum problema ambiental. Então, assim, é muito ruim, né? Porque o prejuízo, igual você falou, uma multa é difícil de aceitar, né? De receber, mas você pagou, você resolveu. Agora... ficar parado, né? E acontece muito ainda, né? Infelizmente, as pessoas ainda deixam essas coisas acontecer. E é o que a gente, assim, eu não sei você, né? Assim, mas do meu ponto de vista, eu acho que um dos motivos que mais para, né, uma fábrica, que mais embarga o empreendimento são questões ambientais, né? A gente ainda tem bastante esse problema. Eu acho que é bem comum, muito da postura do próprio órgão ambiental, a política, né? Que, principalmente no estado de Minas, que é aplicada. Você tem, né, a norma, o decreto que eu citei aqui, o 47383, e ele lá deixa claro, se a empresa está funcionando sem a devida licença, a ação além da multa é embargo. Se a empresa tem um tratamento de efluente que está fora dos padrões, a ação além da multa é embargo da atividade até ela regularizar aquela não conformidade. Então, de certa forma, existe um rigor da norma, né, que eu acho que é correto, né, está na norma, para ser cumprido, e talvez um pouquinho diferente de outros órgãos ali que às vezes, né, estabelece um prazo para adequação, né? Então, o empreendedor tem que ficar muito atento que realmente a questão ambiental, ela tem a exigência da norma. Tem a importância dela ali, que não pode ser desprezada de jeito nenhum. E assim, tem que lembrar que o cara que foi embargado, ele teve que pagar multa também, né? Então ele paga a multa para o empreendimento dele por um período. Então assim, o prejuízo dele fica muito grande. Então é melhor não correr o risco, tá, pessoal? É melhor não correr esse risco. Então vamos lá para os tratamentos de efluente, que é motivo de muita multa aí para a galera, né? Como que os laticínios podem tratar adequadamente efluente, né? Que são gerados todo momento, né? Toda hora que você chega lá tem efluente. É uma dor de cabeça danada. Exatamente. Então, né, um bom planejamento para ter a sustentabilidade e a tranquilidade tem que ter, né, um bom planejamento e um bom projeto. Mais uma vez, isso começa de quê? De um planejamento de localização, né? Isso vai influenciar muito, né, na tecnologia que você vai definir de tratamento de efluente e vai impactar no custo, né? A gente tem situações aí que a gente fala que dependendo da tecnologia, você pode impactar até 2 a 3 centavos, né, o custo ambiental em relação ao custo da matéria-prima. Imagina quanto é que isso impacta, né? Principalmente para a gente no leite, que fica o tempo todo fazendo conta de centavo, né? O produtor faz conta de centavo, o dono do laticínio faz conta de centavo, então... Mas o que é o primeiro ponto? Só para a gente deixar bem claro. A localização que vai determinar ali o tamanho da área que você tem, as restrições que você tem para fazer esse controle ambiental. Para onde é que você vai destinar? Você vai lançar no corpo hídrico? Você tem uma norma específica. Você vai lançar numa rede de esgoto, né, municipal? Você tem padrão específico que você tem que atender. Você vai fazer, né, uma disposição no solo, um reuso, você tem padrões específicos. Lembrando que de tudo que você está falando é depois que já foi tratado.
né? Sim. Né? que não Exato. pode esquecer. Tratado e bem tratado, né, Danilo? Exatamente. Mas, de qualquer forma, cada uma desse cenário vai direcionar uma tecnologia. Exato. Se eu vou lançar no corpo hídrico, falando do estado de Minas Gerais, você tem a deliberação normativa conjunta, né, que é o COPAM, mas o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, é 08 de 2022, que ela estabelece esses padrões para tratamento e lançamento de efluente de corpo hídrico. E aí, além dela estabelecer, no caso, né, da DBO, remoção de 90%, o que é DBO? Basicamente, a medida, né, da carga de poluição relacionada à carga orgânica, né, biodegradável. De forma resumida aí, a DBO. Tudo que está no efluente ali de matéria orgânica biodegradável. Tá, lembrando para o pessoal que a gente faz, né? Vocês vão no Laticínios ou a gente vai lá, faz as coletas dos materiais, né? Vocês já estabelecem onde que vai ser tudo feito tudo isso, faz as coletas dos materiais e manda para um laboratório para a gente chegar, né, num DBO, DBQ, né? Não lembro mais DQO, né? Não lembro mais as análises, não, a sigla das análises. Mas, né, tem todo esse processo que precisa ser respeitado, né, e feito lá mensalmente, né? No mínimo, né? Isso, ou o próprio laboratório tem que fazer, né, essa coleta, né? E um laboratório certificado para isso, né? Ou tem que ter um responsável técnico que vai ter um RT, que vai assinar por aquela coleta para garantir, né, que ela é adequada, representativa, é correta, né? E aí, voltando à questão do projeto aí, você tem que, né, vai lançar no corpo hídrico, você tem que remover no mínimo 90% dessa carga de poluição, no caso da DBO, no caso da DQO, que é a carga de poluição medida pela presença de matéria orgânica e produtos químicos, né, tudo que está ali contaminando na água residuária e efluente, tem que remover 85%. Além disso, você vai ter que gerenciar, monitorar esse corpo hídrico, garantir que você não está alterando a qualidade dessa água. Então, você vem ali o chamado monitoramento, né, a montante e a jusante. Você vai lançar num determinado ponto, você tem que monitorar essa água antes do lançamento, verificar a qualidade dessa água, e após o ponto de lançamento, você tem que monitorar. Então, além dessa remoção de 90% aí, de carga de poluição, você ainda tem que monitorar o corpo hídrico. O que é a implicação disso? Se você tem um corpo hídrico com a vazão muito baixa, o rio córrego é muito pequeno, você teria que purificar essa água muito no tratamento. Às vezes não basta ser 90%, às vezes tem que ser 95%, tem que ser 98%, porque senão você vai descartar no corpo hídrico e ainda vai alterar a qualidade dessa água. E eu costumo dizer que aí, já fazendo um parênteses, que a questão da gestão ambiental é a melhoria do processo. Se você tem uma carga muito alta, uma DQO de 10 mil, eu costumo dizer que 10% de pouco é pouco, 10% de muito é muito. É verdade. Então, se você tem uma carga de 10 mil, se você remover 90%, vai sobrar 10%, vai sobrar 1.000 ainda. Se você melhora o seu processo e a sua DQO, DBO fica abaixo de 5 mil, de 3 mil, você vai ter ali, né, removeu 90%, sobrou só 300, de 3 mil, né? Então, o quanto que é importante, né, ter essa integração aí com a questão de processo. Tá, eu até queria, antes de você continuar, só queria que você falasse assim, a gente está falando aqui de dejetos, mas que tipo de dejetos são esses que a gente está tratando? São dos processos industriais? Ou é tudo do Laticínios? Tanto cozinha, banheiro, produção, plataforma, áreas externas, mais o que tem? Na verdade... Eu já esqueci, tem muito tempo que eu não na verdade, o Laticínios, ele tem várias fontes de geração, né, de efluentes, que a gente chama efluentes ou águas residuárias, né? E outros tipos de resíduos sólidos, né, gordurosos, oleosos. Então, tudo isso tem normas específicas que devem ser atendidas, né? Mas, de modo geral, quando você fala de efluente da indústria assim, você está envolvendo os efluentes industriais, aqueles que são gerados nos processos industriais, unidades de apoio, e você tem ali os efluentes sanitários, que, né, relacionado a vestiário sanitário, enfim, né, proveniente do uso dos colaboradores. Então, você tem a norma aí, de modo geral, quando você fala do efluente da indústria laticínio, você tem que atender essa norma aí de remoção de DBO 90%, DQO 85%. Entendi. Né? Eles podem ser tratados de forma separada ou em conjunto, mas a referência da norma é essa.
para efluente, né, de água indústria. E você tem os resíduos aí, sólidos, muitas vezes a própria ET, estação de tratamento de efluente, vai gerar, né, o lodo de flotador, do processo de escoquinho, vai gerar lodo biológico, vai gerar gordura. Então, você tem normas específicas aí que você tem que atender em relação ao tratamento e exposição final desses resíduos também. Tá. Então, assim, você tem o resíduo que você pode, né, jogar, né, tipo, reaproveitar ele, né, uma carga lá, um volume que você pode reaproveitar, mas tem um outro volume que você tem que tomar, é outra destinação que você tem que dar para ele, né? No caso de, por exemplo, de uma estação de tratamento. Você tem a parte líquida ali, né? Não sei se estou falando certo, porque eu não lembro realmente, né? Você tem a parte líquida ali que depois de tratada, você pode devolver ela para o corpo hídrico ou fazer uma fertirrigação ou alguma coisa assim que você vai monitorar. Mas e a parte sólida ali que sobrou, né? O que você não conseguiu distribuir, né? Que é tipo o volumoso. Exato, correto. Né? Geralmente é os sólidos que você vai remover. Sólidos. Isso, exatamente, os sólidos. Que vai ser, pode ser os sólidos grosseiros, que no sistema de peneira, os sólidos ali gordurosos, que vai ser na etapa, né, de remoção de gordura, que é uma caixa de gordura, um processo físico-químico que vai remover, né, tirar o lodo da gordura. Agora eu tô lembrando de tudo. Então você tem realmente, né, dentro da própria indústria, você tem a geração de resíduos sólidos, que envolve ali a parte de os recicláveis, papelão, plástico, né, sucata metálica, enfim, geralmente os três principais são esses, mas você tem resíduo de oleosa, de manutenção, de caminhão, né, de maquinário, mas na ET você também tem uma série de resíduos sólidos que vão ser gerados ali dependendo, né, do sistema de tratamento. Então, esses resíduos têm que ser classificados, né, como resíduos ou classe 1 ou classe 2. Resíduos classe 2 são resíduos, né, considerados não perigosos. Pode ser o classe 2A e 2B, que é inerte, não inertes. E você tem que dar uma destinação correta. E hoje, né, no estado de Minas Gerais, tem o sistema de MTR, Manifesto Transporte de Resíduo. Então, tudo isso tem que ser feito. Esse resíduo tem que ser destinado para uma outra empresa que está licenciada, regularizada para receber esse resíduo. E toda essa documentação tem que ser, né, gerada dentro de uma plataforma específica, né, de gerenciamento de resíduos. E esse material é enviado. Exato. Então, essa destinação vai depender do tipo de resíduo, da classificação dele, né, para qual empresa que você vai destinar, se ela está autorizada a receber. A gente vai falar um pouquinho do sistema de gestão ambiental de uma forma mais ampla, um pouquinho à frente, que ele vai exatamente prever, né, alguns princípios que vai focar de como fazer isso, né? Mas em termos de norma e em termos de tratamento, você tem a atender e existe normas específicas para isso. Ô Danilo, e existe diferença assim do tipo de produto? Por exemplo, se o cara faz só leite UHT, ou se ele faz mais queijos, ou se ele faz mais a linha seca lá, né? Não sei, ele vai gerar mais ou menos resíduo ou não tem muita diferença? Tudo gera resíduo. Chegou leite, tem resíduo, né? Sim, mas com certeza tem muita influência, né? Do mix de produto, da tecnologia, do processo, do produto, enfim, o resíduo vai variar um pouco, dependendo, né, você tem mais retorno, reprocesso, produto mais perecível. Então, você tem uma série de variáveis que vai influenciar nessa quantidade de resíduo gerado, tanto efluente, né, água residuária de processo, quanto os resíduos sólidos. Com certeza tem influência, né, do processo produtivo. Ô Danilo, antes da gente passar para o próximo ponto, eu não coloquei aqui na pauta, mas eu acho que era importante você falar sobre água, né? Sobre o consumo de água, o quanto que a gente precisa de estar atento a isso. Eu queria só que você comentasse para a gente assim, o que é o ideal de consumo de água para o processo produtivo, né? Para cada litro de leite que chega, qual que é o ideal que eu preciso de consumir de água? Na verdade, isso vai depender também do que eu estou fabricando, do né? mix de produto, né? E da escala de produção. Então, no Brasil é muito comum, você ainda tem muitas pequenas e médias empresas com um mix muito extenso, né? Mas assim, o número de referência, eu diria que de 1,5 a empresa que está numa excelência, é um número a ser buscado, né? Mas é um número muito bom. De 1,5 a 2 é aceitável, é bom, mas pode melhorar. E acima de 2, com certeza, tem muitas oportunidades de melhoria, tem muito desperdício.
né? Depende do mix, mas assim, acima de 2, com De qualquer certeza, forma. você De tem qualquer forma, assim, oportunidades. dependendo do mix, acima de 2 já é alto, né? Exato. E tem muitas empresas aí que ainda operam acima de 2 litros de água por litro de leite processado. O que é essa influência do mix, né, e questão de escala? Vamos pegar um exemplo. Se você tem uma indústria que processa 20 mil de leite por dia, e ela tem um mix lá de 10 produtos, várias linhas de produção, fermentado, doce, queijo, enfim, leite pasteurizado, ela tem vários equipamentos. Aí imagine, você passar 20 ml de leite pasteurizador, você tem que higienizar. Se você tiver uma escala maior, você passar 50, você vai higienizar também só uma vez, né? Se você passa um invase de leite, você passa 1.000 litros de leite numa máquina, você tem que higienizar ela depois, vai gastar uma quantidade de água. Se você passar 10 mil, você vai gastar a mesma quantidade de água para higienizar. Então, quando você tem um mix muito extenso e pequenos volumes de processamento para cada linha de produção, esse coeficiente de consumo de água ele tende a aumentar e, ao mesmo tempo, né, você vai gerar mais efluente, mais resíduos, maior custo ambiental. Sim. É um desafio das empresas e dificulta... Por exemplo, eu tô lembrando que bebida láctea, por exemplo, eu lembro que era uma dor de cabeça, né? Porque se você tem vários sabores, cada sabor é uma dor de cabeça que você tem, né? Para poder lavar tudo. Então você fica, meu Deus, é muito... Muitas vezes, toda vez que você starta uma máquina, você tem perda de embalagem, você tem alguma perda de produto, né? Muitas vezes você vai sujar ali, né, vários recipientes, né? Nesse processo aí, muitas vezes de um sabor para outro, às vezes você tem que fazer, né? Tem que fazer. Alguma limpeza, depende, né? Você tem uma escala ali que geralmente você faz, que a indústria já tem definido, que minimiza, mas em determinadas situações você tem que fazer uma limpeza para você entrar com outro produto no invase. Se você está fazendo coco, você tem que limpar para fazer morango, né? Tô lembrando que isso é um problema bem comum. Né? Bem comum. E aí você tem perdas, né? Que está relacionado até a uma escala de produção, um planejamento, um PCP, né, que as empresas às vezes não fazem, tudo isso impacta na questão ambiental no dia a dia. Então, quando a gente começa a falar desse monte de documento, desse monte de programa, desse monte de plano, né, que precisa de ter, não é à toa, pessoal, né? A gente precisa de estar atento que em algum momento aquilo vai ser cobrado e em algum momento aquilo pode te ajudar, né, no seu processo ali. Porque assim, é tanto termo, né? PAC, POP, APPCC, qual que é o outro que você acabou de falar aí? O PCP? É isso que você falou? PCP que é Planejamento de Controle da Produção, então, né? Então, assim, é um monte de documento que é exigido, né? E às vezes o dono do laticínio fica lá assim, meu Deus do céu, né? O que é isso, né? Que tanto de papel é esse que esse povo toda hora tem um negócio diferente. Mas são todos os documentos, né, que são necessários e que ajudam, né, no final das contas, para poder fazer o planejamento ali e ter o autocontrole do que está acontecendo dentro do negócio dele, né? Mas assim, é muito detalhe que precisa de estar atento, né? Assim, e a gente vai entrar agora mais para a parte de gestão e aí eu queria que você falasse bastante para a gente o quanto que as análises mostram o tamanho o quanto que você pode estar tomando de prejuízo ali, né? Mas para a gente ir para a pergunta, né? Eu queria que você falasse, né, quais são as estratégias das indústrias, quais as estratégias que elas podem adotar para melhorar a sua gestão, né? A gestão ambiental. Quais estratégias, assim? Por exemplo, observar, parar o tempo, né? Junto com a equipe lá de gestão ambiental e olhar as análises já é uma boa estratégia, né? Tá, mas eu vou te pedir, segura essa pergunta, você me faz ela depois de novo. Então tá, vou deixar ela anotada aqui, final. Deixa eu só complementar aqui a questão do tratamento de efluente que você perguntou, né? Só para a gente fechar o assunto aqui, né, para todos aí. Eu tô antecipando toda hora. Tô ansiosa, né? A questão do tratamento, a gente falou de localização, destinação, corpo hídrico, disposição no solo, né? Então, você tem várias alternativas. Mas, assim, vamos dizer que a empresa está funcionando, uma situação é quem vai começar do zero ter toda essa visão de localização para facilitar, né, todo esse planejamento e isso vai determinar custo de implantação operacional. Mas vamos pegar uma empresa que já está funcionando. O que é o correto? Ela está fazendo uma ampliação, adequação. Tudo começa com um bom diagnóstico. Verdade. Né? Quando a gente fala de um bom diagnóstico, é uma amostragem do efluente que ela seja representativa, né, da realidade. Então, é muito comum você chegar nas empresas e ter um laudo.
É muito como chegar nas empresas, tem um laudo de efluente, só que ele não é representativo do processo. Ele é pontual. Às vezes ele não foi feito, né, num dia... bom dia. Num bom dia. Ou tava, né, aconteceu uma não conformidade, né, pontual que alterou muito a realidade. Ou às vezes não era um dia representativo de produção. Volume de produção, mix de produção. Então essa é a primeira premissa. Você precisa de partir de dados consistentes que são representativos. E aí, no caso de laticínio, a gente recomenda a amostragem composta. O que é isso? Um exemplo, se a indústria sua começa a funcionar às 6 horas da manhã, o correto é você fazer uma amostragem de meia e meia hora, ou no máximo de hora em hora, coletar em um determinado volume ali, exemplo, 1 litro de efluente, de todo o ciclo de produção, até você finalizar a produção e higienização, né? Então, você vai pegar essa amostra, e muitas vezes a gente faz, inclusive, proporcional à vazão. A gente chega na empresa que ela já tem uma calha parcial, que é o medidor de vazão. 7 horas da manhã está passando 3 metros cúbicos. A gente vai pegar 300 ml de amostra, colocar no recipiente. Daí, meia hora, está passando 5 metros cúbicos. A gente vai pegar 500 ml, colocar no recipiente. E assim por diante. No final do dia, a gente vai pegar esse recipiente que pegou toda, né? Esse volume que a gente foi adicionando ali, fazer uma boa mistura e coletar a amostra. Eu costumo dizer que uma boa amostragem de efluente é uma fotografia do processo. É verdade. Tudo que está acontecendo lá dentro vai sair, né? De certa forma, vai ter reflexo no efluente. Mas isso é a primeira premissa para você ter um ponto de partida, porque um projeto de tratamento de efluente, ele tem 2 variáveis importantes, que é a vazão de efluente e a carga de poluição. E você precisa de uma amostragem representativa para realmente você dimensionar o projeto correto. E além disso, isso vai identificar, né, várias oportunidades do processo, característica do efluente, né? Exato. E aí, depois que você tem essa informação, você tem a questão de disponibilidade diária, da norma que você tem que atender, né? Se vai lançar no corpo isso, vai lançar na rede de esgoto, se vai fazer disposição no solo, você vai definir ali a questão da melhor solução, né? Então, geralmente, um projeto de tratamento de efluente, ele também é muito personalizado em relação à realidade da empresa, né? E aí você tem diferentes tecnologias. As tecnologias mais compactas, lousos ativados, sistema físico-químico, lousos ativados, geralmente é para quem tem restrição de área, você vai conseguir atingir boa eficiência, né, numa área pequena. Mas geralmente você tem um custo alto de implantação e um custo alto operacional. Sim, verdade. Né? À medida que você vai para os sistemas que ocupam maior espaço, exemplo de lagoas, geralmente ela tem um custo de implantação bem alto, mas um custo operacional mais baixo. E você tem uma das tecnologias que eu mais gosto, né, e recomendo quando é possível, que é a fertirrigação. Que é você dar um tratamento mínimo nesse efluente e retornar ele, né, para a cultura, para a disposição no solo, atendendo e seguindo, né, parâmetros agronômicos, né? E é importante ressaltar, em relação à fertirrigação, que antes não tinha uma norma específica. A gente, durante muitos anos, desenvolveu os projetos baseados na norma específica da vinhaça, que não tinha uma norma específica para o segmento de água e indústria, no caso de laticínios, e hoje já tem uma norma específica para desenvolver os projetos de fertirrigação para a indústria de alimentos, né, abatedouro, frigorífico e laticínios, que é uma resolução nacional, resolução CONAMA 503/2021. Aí ela estabeleceu os requisitos, parâmetros que tem que ser seguido, né? Então, isso é uma coisa que está regulamentada, e você consegue, né, fazer esses projetos, atender 100% da norma e ter uma solução muito sustentável. É como se fosse um reuso dessa água e aproveitando seus nutrientes. Sim. E lembrando que fertirrigação, né, para quem já está na área rural e já está instalado, às vezes, perto de fazenda, pode ser super proveitoso para poder já colaborar ali, né, com a carga orgânica ali indo para o solo. Agora, precisa de tomar cuidado com isso também, né? Precisa de fazer teste, precisa de monitorar, né? Sim. E aí, assim, para fertirrigação, tem alguma agricultura que fala assim, olha, para essa agricultura, por exemplo, se tem cana, ou se tem, sei lá, ou se tem capiaçu, ou se tem braquiária, não sei. Ou não, pode ser para qualquer tipo de agricultura. As premissas de um projeto de fertirrigação, ela é baseada nas características do efluente em relação a nutrientes, em relação a algum contaminante que pode gerar alguma restrição,
Tudo está relacionado à taxa de aplicação e à cultura. E geralmente quando você vai para a questão da cultura, as culturas que têm maior demanda, nitrogênio, fósforo, potássio, geralmente elas vão conseguir absorver uma carga maior. A taxa de aplicação, né, de metro cúbico de efluente por hectare ano. Então vai depender da cultura. Quando a gente fala de um projeto agronômico, a gente vai analisar qual que é a cultura e qual que é essa demanda que essa cultura tem de nutrientes por hectare ano. E aí o efluente, né, o projeto vai ser calculado, a taxa de aplicação por hectare ano em função da cultura. Tá, aí lembrando que se ele fez, né, por exemplo, para cana, né, eu não sei qual, eu não lembro qual que é o tempo da cana, né, para cortar e tal, né? Não sei geralmente é o ciclo de um ano. É o ciclo, exatamente. Eu não sei qual que é o ciclo, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma agricultura ali que tem um ciclo menor, né? Eu tenho uma lavoura, sei lá, qualquer coisa, né? Então tudo isso tem que ser avaliado e pensado, né? Porque tudo que for tempo mais curto é mais trabalhoso depois, né? Porque são as culturas aí, né, com ciclo menor, o caso do cultivo de milho. É, muito rápido. A gente tem vários cases de sucesso em relação à fertigação, né, de frente da indústria de laticínios. Antes dessa norma, a gente fazia, né, um tratamento mínimo focado em remoção de sólidos e gordura, com muito sucesso, vários projetos aprovados. Depois dessa norma, ela passou a exigir um tratamento já um pouquinho mais rigoroso antes da fertigação, pelo menos, né, com foco na remoção de gordura, ficou mais restritivo. Mas a gente tem vários projetos também já aprovados, né, da fertigação após essa norma. Em alguns cases de sucesso, onde a gente conseguiu aí, né, em áreas pequenas, aumentar a capacidade aí do pasto aí em 5, 6 vezes, fazendo os piquetes, a disposição desse efluente no solo, fazendo, né, a melhoria da qualidade do solo, acompanhando os aspectos agronômicos, análise de solo, análise do efluente, análise do solo, de forma, né, a monitorar se as taxas de aplicação, né, estão sendo corretas em função que o efluente também tem variações ao longo do ano, ao longo do tempo, né? É bom que o cara fica preso em 2 lugares, né? Ele não pode, né, comprometer lá a carga dele lá no tratamento dele de efluente, porque senão ele compromete a lavoura dele lá, por exemplo, né? O piquete, né? Qualquer coisa, né? Isso, geralmente quando, né? Se der errado em um, vai dar errado no outro. A própria indústria é dona, né, porque geralmente tem umas fazendas, né? O laticínio está na fazenda e o próprio empresário, o empreendedor ali é o responsável pela propriedade. De certa forma, ele também é o maior interessado em otimizar, né, o resultado, né, na aplicação do efluente. E isso, né, já gera uma motivação maior também de fazer o manejo da forma correta. Que o grande desafio de qualquer projeto é manejo. É verdade. Né? Se você dimensiona um projeto e você não faz o manejo correto, o resultado não vai ser, né, o melhor, o resultado otimizado que poderia acontecer. Você pode ter um ótimo projeto, né? Assim, o meu projeto é ótimo, mas se não foi bem executado, né, já não deu certo. Ô Danilo, e só para voltar no assunto de lagoa, só lembrando que lagoas também, ela também tem um tempo, né? Ela tem um tempo de vida, né? Que, assim, às vezes, igual você falou, já não é o que vocês recomendam, mas também é uma dor de cabeça, né? Porque não faz uma lagoa, às vezes ele tem um investimento alto ali de fazer as lagoas, mas também não resolveu o problema o resto da vida. Em algum momento ele precisa de resolver o problema das lagoas, né? Sim, ela tem uma vida útil, né? Que está relacionado ao acúmulo de lodo e outras manutenções de estrutura de geomembrana. Você fala em média uma vida útil de lagoa aí de 15, 20 anos, vai depender, pode ser que seja menos em função, né, de toda a carga de poluição que está chegando ali. Mas assim, a gente recomenda diferentes sistemas, inclusive de lagoa. Vai depender da realidade da empresa. Então, hoje a gente trabalha com diferentes tecnologias, sistemas compactos, né, físico-químico com lodos ativados, que é um complemento biológico ali de purificação. A gente trabalha com o sistema de lagoas, a gente trabalha com o sistema de fertigação. Aí é aquilo que a gente falou, é muito personalizado em relação à realidade da empresa. É o que o dono quer. Exatamente. E o que ele tem disponível de área. Porque não adianta falar que quer um sistema de lagoa se não tem área para isso. Agora é um negócio interessante, né? Porque se o cara vai comprar uma área para fazer um laticínios, às vezes ele fica muito, né, pensando ali na parte da indústria, né? Mas tem toda essa parte de dejeto que é extremamente importante e o cara não pode esquecer que é preciso, né? Ou é preciso de conviver muito bem com o vizinho dele para ele negociar isso, né? Que vai ter que ir para algum lugar. O planejamento da instalação da empresa ele envolve vários aspectos, né? Questão de matéria-prima, logística, né? Acesso, energia, água.
Mas as questões ambientais são extremamente importantes porque vai ser um complicador, um desafio ali, se isso não for planejado no momento certo, vai impactar de vários aspectos, né? Inclusive no custo do produto final, porque o custo ambiental vai voltar para o produto, né? É verdade. Ele tem que ser repassado para o produto. É verdade. E é fator de competitividade. Exatamente, né? Então, é por isso que eu falo que, né, todos os itens, né? Por que a gente tem que olhar o negócio todo dia, tem um monte de indicador? Quais são os meus indicadores ambientais que eu tô de olho? Quais são os meus indicadores de produção, de campo, né? De tudo, né? Quais os números que eu olho no final do dia, né? Porque ele vai dizer muito sobre em relação ao meu concorrente, né? Por que o meu concorrente está melhor ou pior do que eu, né? Então, assim, não é só sobre preço de leite, né? Quanto que o leite que eu estou recebendo, quanto que eu estou pagando, quanto que eu estou vendendo o meu queijo. Mas é os detalhes, né, do meu custo que vai fazer o meu negócio ser mais competitivo, né? E tudo que a gente está falando aqui está relacionado com o negócio do cara que eu preciso de estar atento, né? Assim, qualquer multa, qualquer prejuízo que ele tome, né? Ou qualquer carga que esteja alta demais e que vai gerar um problema, né, em algum momento para ele, porque isso vai chegar, né? Não adianta eu achar assim, não, né? Vai chover e vai passar, né? Não, a água não lava tudo, não. Né? Então, precisa de estar atento, né, Danilo? Assim, são os detalhezinhos que fazem o negócio ficar mais competitivo, né? Ficar sustentável e mais competitivo, né? Exatamente. Pode diferenciar um laticínios de outro, né? Sobre efluentes a gente finalizou? Agora eu vou mudar a minha pergunta. Sim, pode ser que a gente lembre de algum aspecto, né? Aspecto que seja relevante, a gente retomar aqui alguma observação, mas acho que... Mas já foi uma verdadeira aula aqui sobre tratamento. Eu falo assim, eu queria muito bater esse papo com você tem muito tempo, justamente porque eu sei da importância que é isso, o quanto os laticínios enfrentam dificuldade, né, em relação às questões ambientais, o quanto que a gente precisa ainda de boas informações, né, a gente ainda tem essas dificuldades ainda. Eu vou depois complementar um pouquinho sobre a questão de possibilidade de reuso, que eu gostaria de falar isso já dentro do sistema de gestão ambiental de uma forma mais ampla, mas assim, dentro das decisões, né, de tratamento de efluente, um dos aspectos que a gente falou, vai descartar onde? Mas um dos aspectos que tem que ser olhado é a possibilidade de reuso, porque cada vez mais a gente tem uma pressão, né, pelo recurso hídrico, a disponibilidade, né, tem tendido aí a reduzir pela questão de impactos ambientais, desmatamento, e a qualidade de água, né, muitas vezes, né, também tem reduzido em função, né, dos aspectos ambientais. Então, é uma tendência que as empresas, com certeza, vão ter que caminhar aí eu diria, nem a longo prazo, talvez a curto e médio prazo, buscar sempre alternativas de tratamento que vão permitir o retorno desse efluente para o processo. Lembrando que a água é um ciclo, né? Então não fica aumentando o volume de água do mundo, né? A água é só um ciclo e a gente precisa de realmente né, reaproveitar o máximo que a gente conseguir. Exatamente. Então é uma das tendências e uma das coisas que a gente tem, né, buscado até parceria hoje é exatamente tecnologias que vai permitir, após o tratamento de efluente, ele ter uma qualidade para retornar para o processo. Uma dessas tecnologias aí que a gente tem buscado aí, né, a ver a viabilidade de aplicação é o ozônio, após uma etapa de tratamento convencional, físico-químico, biológico, aplicar o ozônio para ter uma redução final de contaminante, matéria orgânica e a parte microbiológica. Isso é uma tendência que tem, né? E a questão de membranas também, que é uma tecnologia. A questão do ozônio, que é a vantagem que ele vai eliminar né, a matéria orgânica, o contaminante. E a tecnologia de membrana, ela separa, ela não elimina. Né? Você tem um permeado e um concentrado. Você facilita a gestão, mas você, de certa forma, não vai, né, eliminar a presença do contaminante, do resíduo. Você vai reduzir o volume e facilitar uma destinação. Entendi. Então, vamos lá para a gestão eficiente, né? Que estratégias que as indústrias podem adotar para melhorar a gestão ambiental? Apesar que você já deu aqui bastante dicas aqui para a galera, né? Mas acho que o principal ponto é a empresa definir uma política. Né? Ou seja, é a questão de cultura. Então, falando agora de um sistema de gestão ambiental como um todo, né? Que eu diria que acho que é o principal ponto, né, que as empresas têm que focar. Então é muito comum, né, eu vou fazer um comparativo aqui, qual que é a diferença em ter um sistema de controle ambiental e a empresa ter efetivamente um sistema de gestão ambiental funcionando.
o sistema de controle ambiental ele é muito focado em atender a norma. Está muito focado ali, quando fala de resíduo efluente, em tratar esse resíduo, a gente fala, né, solução final de tubo. Eu gerei o resíduo, ele saiu lá na tubulação, o que eu faço com ele agora? Então, o controle ambiental, né, de uma forma assim mais ampla de conceito, ele está muito focado em eu gerei o resíduo, solução final de tubo. O que eu faço? Tratar a disposição final. E quando eu falo em gestão ambiental, eu estou falando muito em uma visão sistêmica que eu começo a olhar para o meu processo. E o que eu posso fazer no meu processo para realmente eu evitar a geração do resíduo. Então, quando eu falo em gestão ambiental, eu tenho alguns princípios. O primeiro é a prevenção. Eu vou olhar para o meu processo e ver como eu posso evitar a geração do resíduo. Depois eu atuo a nível de reciclagem e reuso. Eu vou conseguir reduzir 100% do resíduo gerado no processo? Não. Aí eu entro com a solução alternativa reciclagem e reuso. Eu consigo fazer reciclagem, o reuso desse resíduo, e só depois eu vou para o aspecto de tratar, disposição final, e muitas vezes eu ainda entro com o princípio de ação corretiva, que pode estar relacionado inclusive com atuações e multas. Então, o sistema de gestão ambiental ele é baseado nesses 3 princípios. Primeiro, a prevenção, depois a reciclagem e reuso, depois as ações de tratamento e disposição final dos resíduos e, por fim, as ações corretivas dentro dessa hierarquia, né? E tudo começa com uma política. Não tem como você falar em gestão ambiental se não for uma política de diretoria da empresa, se isso não for estabelecido como uma prioridade. E aí é muito que a gente fala de cultura, né? Exatamente. Assim, que é implantar cultura, né? A gente tem falado... Assim, hoje em dia a gente tem muito mais acesso, né, às redes sociais, a gente fica vendo, né, vários vendedores de cursos, na verdade, vários bons profissionais aí, e a gente vê muito isso, né, da cultura, né? E o quanto que isso precisa de estar impregnado mesmo ali, né, na rotina do dia a dia da gente, né? E o quanto que isso faz, principalmente a parte de gestão ambiental, né? O quanto que isso precisa de estar realmente... assim, fazendo parte, né? Assim, na rotina da gente ali, né? Não pode ser só um evento, não pode ser só um papel, né? Não pode ser só um compromisso, né? Não, tem que fazer parte do dia a dia, né? Exato. E é cultura mesmo da empresa. E quando eu falo de política, é porque, né, as decisões realmente, quando a empresa estabelece uma política, isso vai ser cultura, né? E falando de cultura de uma forma mais ampla, só pegando um parênteses aqui, toda empresa tem cultura, só que você pode ter cultura acidental e pode ter cultura intencional. A cultura intencional é aquela que é parte de uma política e é implantada. A cultura acidental é aquela que cada um vem com as suas crenças, com seus valores, com aquilo que ele entende que é importante e vai defendendo seu ponto de vista, né? E aí, se isso não tem uma política, né, clara de meio ambiente, não vai ter exatamente todo mundo, né, vivendo num objetivo comum ali a nível de processo, né, uma responsabilidade coletiva, né? Então, certo. Acho que esse é o ponto. E assim, só citando um exemplo, né? Às vezes a gente chega numa empresa e fala um pouco de gestão ambiental, estabelece até às vezes um trabalho, e às vezes a gente volta ali para dar sequência, de repente você escuta de alguém da equipe, vem o cara do meio ambiente, aí já está tudo errado. Verdade. Porque não pode ser, né, a consultoria, né, a responsável para resolver a questão do meio ambiente em si. É um trabalho a 4 mãos, né? E a gente é um facilitador. Então, aí você vê que, às vezes, né, você chega na empresa, a questão ambiental só vai ser tratada, muitas vezes, quando a consultoria está ali, né? Quando a gente fala, assim, de uma visão mais sistêmica de gestão ambiental. Não estou nem falando dos controles do dia a dia ali que a empresa, às vezes, já faz, mas quando a gente fala de gestão ambiental, não pode ser, o consultor chegou. Isso tem que ser vivido no dia a dia. Né? Não pode lembrar só na hora que vê o Danilo, né? Mas é verdade. Ô Danilo, e quanto que os indicadores, né, eles podem mostrar para a gente sobre prejuízos, né? Quanto que os indicadores podem prevenir prejuízos? O primeiro ponto é aquilo que não se gerencia, aquilo que não se mede, né? É uma frase famosa aí no mundo dos negócios, né? Na área de gestão. Então, não tem como você falar se você está tendo eficiência, né, num processo, de modo geral, inclusive relacionado à eficiência ambiental de um processo, se você não estabelecer indicadores e gerenciar esses indicadores, né?
Então, só para a gente fortalecer um pouquinho aí, né, essa questão da importância, né, de um sistema de gestão ambiental, eu costumo citar, se a gente analisar um processo de uma forma bem macro, depois a gente fala até um pouquinho mais dos indicadores aí, todos os indicadores, né, que a gente sugere para a indústria de laticínios, mas só para fortalecer um pouco a questão da importância da gestão ambiental, de uma forma macro, todo o processo a gente pode falar que você tem as entradas, você tem, né, o processo produtivo em si, e você vai ter as saídas, né? A saída ali você vai ter, né, o produto desejado e vai ter o resíduo. Então, a hora que você olha as entradas num processo, é matéria-prima, é insumo, é água, é energia, é embalagem. São as entradas num processo. Então, qual que é o custo ambiental de uma empresa? Né? Não é simplesmente o custo de ter uma ET, de tratar e dispor esse efluente. Todas as entradas que você tem num processo, qualquer perda que você tem ali, de matéria-prima, de insumo, de certa forma, ela vira um custo ambiental, porque aquilo vai se tornar um resíduo. Então, além da empresa ter perdido, né, a matéria-prima, ela pagou pela matéria-prima e não vai gerar o produto ali, porque ela perdeu isso ao longo do caminho, você ainda gera um problema ambiental. Por isso tem que olhar para o processo. Aí, todo o processo ele vai gerar um produto desejado e vai gerar um resíduo em paralelo, que você não deseja, mas faz parte do processo. Você pode minimizar isso. Vamos pegar exemplo de processar 1.000 litros de leite em mussarela. Se você pega 1.000 litros de leite em mussarela, você espera um resultado ali em torno de 100 e poucos quilos de mussarela. Vamos dizer assim, de 100 a 105, numa média aí. Aí imagine que no final você só obteve 90. O que aconteceu? Você teve um processo ineficiente. E isso também estava, né, gerando mais resíduo. Por mais que você vai aproveitar o soro ali, provavelmente você teve perda de massa, de finos. Com certeza. Né? Então você tem perda ali. Qual que é o custo de produzir o resíduo? É o mesmo de produzir o produto. Você gastou energia, mão de obra, né? Os insumos, em vez de você ter gerado o produto desejado, você gerou resíduo. Então, o custo de produzir o resíduo é o mesmo de produzir o produto. E aí você ainda tem o custo de tratar o seu resíduo. Exato. Então, qual que é o custo ambiental da empresa? É essa visão que a gente tem que ter. O custo ambiental é muito além de simplesmente pegar o resíduo que saiu no final de tubo e tratar e dispor, né? Por isso que a gente fala que um sistema de gestão ambiental ele tem que estar focado em melhoria de processo. Porque você vai ter um processo mais eficiente, você vai ter redução de perdas, você vai reduzir custo de produção, você vai reduzir o custo ambiental, você vai ter uma empresa mais sustentável. Né? Então, essa visão aí de sistema de gestão ambiental está muito relacionada. Qual que é o custo ambiental da empresa? É o custo de todas as perdas que ela tem, de certa forma, é um custo ambiental. Né? É verdade. Então, isso é um ponto aí importante. E a questão aí, né, que você perguntou dos... Indicadores, né? Então, você tem vários indicadores aí que são importantes, né? Que, de certa forma, é tudo integrado, né? Não é um indicador só ambiental, mas ele tem, às vezes, um aspecto muito, né, ambiental. Um dos indicadores é a questão do consumo de água, né? Litro de água por litro de leite processado. Você tem um indicador ali de carga de poluição. Muitos adotam, às vezes, até a DQO ou DBO. Eu gosto muito da carga específica. Porque imagine que você melhorou um processo, reduziu o consumo de água, mas você não reduziu as perdas. Sim. Quando você pegar o seu efluente e mandar para o laboratório, ele vai estar mais concentrado. Uma carga maior. Eu piorei, né? Minha concentração não piorou. Você melhorou o consumo de água e não melhorou o processo. A concentração de DQO aumentou. Quando eu falo de carga, eu estou falando concentração vezes vazão. Efetivamente, qual que é a carga total que está perdendo no efluente ali? Independente se você gastar mais ou menos água, você vai ter uma carga total. O que é eficiência de processo? A gente pega essa carga total de DQO e divide por volume de leite processado. Aí eu chego na chamada carga específica. Quilo de DQO, quilo de carga de poluição que está sendo gerado para cada 1.000 litros de leite processado. Então, independe se você produziu mais, se você produziu menos, se você gastou mais água, se você gastou menos água. É um indicador de eficiência de processo. Quanto de carga de poluição que você gerou no dia em relação
ao volume de leite que você processou, né? Sim, é um bom sim. indicador. Que ele Legal. minimiza essas variações de gastou mais água, menos água, que dá um efeito de, muitas vezes, diluir. Você está perdendo muita coisa, mas você está gastando muita água, você está diluindo. Essa água residual ela parece que não está tão contaminada, mas porque você está gastando muita água e está diluindo, né, essa contaminação. Um outro indicador interessante é o teor de gordura, óleos e graxa, né, que você manda para o laboratório, que está no seu efluente, né? É muito comum você encontrar a indústria de laticínios com teor de óleos e graxa no efluente acima de 500, acima de 1.000, né? E só para exemplificar, se eu tenho 1.000 miligramas de óleos e graxa, né, no efluente, isso é igual a falar que eu tenho 1 quilo de gordura para cada metro cúbico de efluente. Nossa senhora. Se eu tenho 100 metros cúbicos de efluente, eu tenho 100 quilos de gordura. Aí você faz a conta aí da questão financeira. Sim. Então, aqui que eu até já falei aqui em algum momento, que uma boa amostragem de efluente, ele é uma fotografia do que acontece no seu processo. Quando a gente pega um laudo de efluente, que ele foi bem feito, que ele é representativo da realidade, você consegue inferir várias oportunidades, né? Que é o teor de produto químico que está ali, que é o teor de gordura que está ali, né? De matéria orgânica que está ali. Tudo isso está indicando ineficiência do processo, que você está jogando dinheiro fora, resumindo. É verdade. Mas aí você tem, além desse indicador, né? Produto químico é um bom indicador, que está relacionado à questão ambiental, né? Então, teor de gordura. Geralmente a gente fala, né? Quilo de gordura pode associar também por metro cúbico de leite processado, né? Que aí você está sendo associando a um produto, à matéria-prima que você está processando. Fica mais fácil correlacionar o quanto seu processo está eficiente ou não. E é interessante quando você começa a fazer isso, você pode comparar com o benchmark, né? Como outras empresas estão operando e como eu estou operando. Sim, sim. Né? E aí muitas vezes você começa a ver porque que você está sendo menos competitivo, né? Verdade. Pela própria indicador ambiental aí. É muito interessante. Eu falei, né, no início do episódio que eu sou muito fã, né, desses indicadores, porque eles realmente nos mostram o que está acontecendo na empresa, assim, né? Eles dão uma amostragem muito boa, né, de uma parte do seu processo produtivo que às vezes você não consegue medir, né? Eu falo assim, depois que você começa a ver esses indicadores, quando você entra na fábrica, seu olho, né, seu olhar já muda bastante, né? Exatamente. Então é importante estar atento. Que é muito comum, né? Normal, né? O empreendedor, o foco dele é produzir, né? A equipe. É produção, é volume de leite, né? O leite aumentou. Tem que acabar, tem que acabar. E você, às vezes, acostuma, né? A equipe acostuma com uma certa normalidade e essas perdas pequenas que estão acontecendo, né? Elas começam a passar despercebidas. Porque, na verdade, ela está indo para o ralo, né? E você não está monitorando que está saindo no seu ralo. Não vê. Né? E é uma forma de você verificar pela análise de efluente. Principalmente porque, assim, né, que até aumenta o consumo de água, né? Porque qualquer coisa que acontece, lava, né? Caiu, jogou água. Caiu. Exatamente. Então não vai acumulando no cantinho lá para você ver depois no final do dia, né? O volume que deu, né? Você não faz isso. Exatamente essa cultura. Então, ela é perigosa, né? Ela é bem perigosa. Mais algum indicador que você está lembrando? Acho que eu falei os principais aí. Acho também. Só repetindo aqui, né? Para todo mundo aí que tá, né? Que vai nos assistir aí ter essa informação. O coeficiente de consumo de água, 1 litro de água por litro de leite processado. Aí, geralmente, a gente coloca também, né, o coeficiente de geração de efluente, litro de efluente por litro de leite processado. Porque, principalmente para as empresas que têm, exemplo, concentração de soro. Então, você tem um permeado. Então, é comum, né, o seu volume de efluente ser de 75% a 100% do consumo de água. Para quem tem concentração de soro, que você vai descartar o permeado, a tendência é você ter uma geração de efluente maior do que o consumo de água. Sim, sim. Porque o percentual do permeado é, né, 67% aí do volume de soro. Para uma empresa que processa grande parte do leite, né, em queijo, você tem um volume de soro considerável. Então, sua vazão de efluente vai ficar maior que o consumo de água. É um indicador interessante também, né, o coeficiente de geração de efluente por leite processado. Aí você tem um indicador aí, né, outro indicador interessante para quem processa queijo é a perda de massa. Quilo de massa perdido por metro cúbico de leite processado em queijo, né?
É um indicador bem interessante. Muito. O indicador de teor de gordura, né? Pode ser concentração de gordura no efluente ou quilo de gordura perdido para cada metro cúbico de leite processado. Sim, É sim. bem interessante. Outro indicador, o próprio, né, produto químico. Quanto de produto químico você está gastando para cada mililitro de leite processado, né? Ou por tonelada de produto produzido. É um indicador interessante também. Que é muito comum, né, as empresas não ter os processos de higienização muito padronizados. Vai no olho. Tanto, né, concentração alcalina, 1,5% é o suficiente. Vou pôr 2 aqui para garantir, né? Vou pôr mais. Tem muito isso também, infelizmente. Aí você começa a gerar um problema ambiental, né? A característica desse efluente para você tratar ele fica muito mais difícil. E concentração é um negócio que precisa ser respeitado, né? Porque colocar mais não significa que vai fazer nada, só vai causar prejuízos ambientais. E custo, né, para a empresa. E custo. Você está gastando mais produto. Gastando mais produto, exatamente. Então, um projeto de gestão ambiental, ele vai definir aqueles indicadores que são mais adequados para a empresa, né? De acordo com o processo que ela tem. E, enfim, vai conseguir exatamente medir a eficiência do processo em vários aspectos. Legal. Danilo, uma verdadeira aula, né, que a gente teve aqui hoje sobre gestão ambiental. Para a gente fechar o nosso papo, ou para a gente ir fechando o nosso papo, né, eu queria que você falasse para a gente, né, como que a gente pode encarar, a gente como laticínios, né, eu sempre me coloco no lugar dos laticínios porque eu ainda estou muito lá, né, mas como que os laticínios podem encarar os desafios de regularização ambiental como oportunidade para melhorar seus processos? Você já citou várias coisas aqui, mas para você resumir, né, em alguns pontos que os empreendedores do setor de laticínios precisam de estar atentos. Bom, os desafios... Vou pedir você para repetir a pergunta. Pode ter que cortar aqui. Não tem problema não. É o cansaço. Como que os laticínios podem encarar os desafios da regularização ambiental como oportunidade para melhorar os processos? Na verdade, eu acho que envolve tudo, um pouco de tudo que a gente falou aqui. Exatamente. É meio que um resumo que você vai fazer agora, né? Tudo está relacionado a um bom planejamento, né? De localização da empresa, né? De definir ali as alternativas de tratamento de efluente, mas principalmente de ter uma cultura e um sistema de gestão ambiental implantado. Porque a partir do momento que tem um sistema de gestão ambiental implantado, a empresa vai fazer a tomada de decisões com base em indicadores, ou seja, você vai tomar decisões de gestão com base em dados reais, e isso facilita muito, né? Somente naquela cultura ali do 80-20, né? Onde é que eu tenho que atacar, às vezes 20%, né, 80% dos problemas são resolvidos com 20% das ações. Né? Verdade. Direciona a questão de resultado. Então, é fundamental que a empresa tenha essa cultura de implantar um sistema de gestão ambiental de forma abrangente, que ele vai envolver eficiência de processo e, ao mesmo tempo, ele vai envolver todos os aspectos ambientais e as questões normativas, né? As regulamentações que a empresa tem que atender, né? Então, só para complementar, quando a gente fala de gestão ambiental, no início eu foquei muito em processo, mas ele tem todo enfoque de obrigações também, né? A questão de processo, ele vai trazer eficiência e redução de custo, e a questão de atender as obrigações vai prevenir a empresa de passivos e de autuações e multas e de embargo. Lembrando que ele tem as questões obrigatórias que ele precisa de cumprir, né? É isso que a gente até falou no início, né? Como que eu posso trazer, como que eu posso criar uma oportunidade do que eu já tenho que fazer, do que eu tenho obrigação de atender, né, as normas. Então, assim, o que eu preciso de cumprir durante o meu mês ali, o que eu preciso de entregar para o órgão, que eu já posso aproveitar esses dados e falar assim, deixa eu aproveitar isso aqui, deixa eu olhar meu negócio, né? E não ser um negócio assim, chegou as análises, manda para o órgão e eu nem sei o que está acontecendo, né? Exatamente, né? E quando a gente fala de obrigações ambientais, você tem a regularização, né, o licenciamento, que nós já falamos aqui que envolve, né, vários órgãos, mas você tem as obrigações do dia a dia, que são os programas de automonitoramento, né? Você tem que monitorar o efluente, ver se você está atingindo os padrões para lançamento. Você tem toda a movimentação de resíduos, já falamos aqui que você tem uma série de aspectos que você tem que atender, né? MTR, destinar para a empresa regularizada. Você tem os aspectos, né, de emissões atmosféricas que você tem que monitorar, ver se está dentro dos padrões. Você tem os aspectos de ruído, você tem que monitorar.
E você tem as entregas obrigatórias. Geralmente, no primeiro trimestre do ano, você tem que entregar relatório para o IBAMA, você tem que entregar o relatório de carga poluidora, que hoje está vinculado à IGAM. Você tem que entregar o relatório, né, de consumo de água relacionado à IGAM. Você tem que entregar os relatórios FINIC, que está relacionado à gestão de resíduos. Então, são uma série de obrigações que, independente, né, de você ter a licença, você ainda tem que cumprir várias outras obrigações dentro do calendário do ano. Exato. Né? Eu falei assim, tem os períodos do ano ali que você precisa de cumprir as suas obrigações e é nesse momento, né, que você tem que cumprir as obrigações que você pode, né, aproveitar esses dados para você olhar para o seu negócio, né? Todo mês você tem alguma obrigação para você entregar. Então, por que todo mês eu não posso aproveitar, olhar para esses dados com um olhar mais de gestão do meu negócio todo, né? Exatamente. É isso que a gente está tentando mostrar para a galera que é transformar desafio em oportunidade, né? Exato. Ou seja, se eu tenho que cumprir uma série de normas, como eu posso fazer isso que vai trazer benefício para a empresa? É buscando alternativa para isso reduzir custo, né? E ao mesmo tempo que quando você tem esse enfoque de reduzir custo, você acaba buscando alternativas, né, de melhorar o seu processo. Exato. A gente fala muito aqui, né, porque tem um programa de autocontrole, né, das empresas. E aí, assim, o cara já é obrigado a preencher aquilo todo dia, né? Tudo do processo industrial dele, tudo do processo produtivo dele precisa de ser monitorado, preenchido, registrado, né? Eles chamam de registros. Então, assim, até então podia ser só no papel, agora pode ser digital, né? O quanto que é difícil fazer gestão de papel. Você já tem que fazer gestão de pessoas, gestão do processo, gestão ambiental, né? Então, fazer isso no papel é difícil. Então, agora o cara tem a oportunidade de ter o processo dele ali todo digitalizado e ele pode ter indicadores que ele pode olhar, né? Então, assim, não precisa, às vezes, esperar fechar um mês para eu poder sentar, olhar o negócio todo, né? Se ele pode tomar decisões antes disso, né? Para poder olhar, assim, olha, aqui eu estou tomando prejuízo, aqui o equipamento ficou parado, esse setor aqui teve tantas não conformidades, né? Eu estou com outro problema aqui que eu preciso de resolver rápido. Então, assim, eu falo que criar processos, né? Ter ferramentas, ter assessoria, ajuda a tornar o negócio mais competitivo, né? Com certeza. Então, a gente precisa de trabalhar... Eu falo assim, tem coisas que não vai mudar, né, Danilo? Assim, as regulamentações não vão mudar, as leis não vão mudar... O leite não vai mudar, o leite não vai ficar, né, não vai ter uma data de validade maior no peito da vaca, não vai mudar o preço, né, o consumidor, os produtos que a gente produz, né, os básicos, eles sempre vai estar relacionado à capacidade de pagamento do meu consumidor, então vou ter sempre, né, a preocupação de como é que está, né, a economia do país. Então, assim, essas coisas que não vai mudar, não tem jeito. Na verdade, elas são desafio de todos. Exato. E você não controla. Exato, né? Se eu não controlo... Agora, o meu negócio eu controlo. São variáveis de mercado, né, que você não tem o controle. Então, você tem que focar naquilo que depende de você, que é exatamente, né, o seu processo. O que eu posso controlar, eu preciso de fazer isso bem feito, né? Então, exatamente. assim, então os indicadores que a gente citou aqui, as oportunidades que você citou aqui, é o que pode mudar, né? O que pode ajudar muito a mudar o negócio, né? Mudar o rumo de um negócio, né? O cara aquilo não pode ser uma fonte de dinheiro para ele, mas pode ser uma fonte de observação para ele melhorar o negócio dele, né? Então, assim, é importante estar de olho nos números, né? Assim, eu acho que é isso que vai garantir um negócio ser sucesso ou não. Né? Exatamente. São esses pontos, né? E só para fortalecer aqui, né, dar uma clareza, quando a gente fala de implantar um sistema de gestão ambiental, o que seria as etapas? Para, né, todo mundo entender o passo a passo. Primeiro, a definição de uma política, que eu falei aqui, da diretoria. Ou seja, né, a empresa tem que estabelecer isso como uma prioridade. Depois você vai constituir uma equipe dentro da empresa que vai ser responsável, a princípio, né, os multiplicadores. Na sequência, a gente tem que fazer um diagnóstico, que é exatamente identificar, né, linha por linha, todas as oportunidades que tem em relação ao consumo de água, aproveitamento de subproduto, a perda, né, de subproduto a coprodutos ali, aos processos de higienização. Então, você vai fazer um levantamento detalhado em cada linha de produção, que a gente chama de um diagnóstico detalhado. Isso é feito, né, de certa forma, ali, quando a gente está fazendo esse trabalho, a consultoria, a nossa equipe, com a equipe do empreendedor, a 4 mãos. Então, primeiro você vai formar essa equipe. A partir, né, desses dados, a gente vai analisar, processar esses dados, definir aqueles indicadores que são mais representativos,
construir um plano de ação, um plano de melhoria junto com essa equipe do cliente, validar esse plano de ação, colocar responsáveis, prazos, validar com a diretoria, né? As ações que têm que ser feitas. Essas ações muitas vezes ela envolve, eu chamo ações de gerenciamento de gestão, que é a parte de processo, de melhoria, de procedimento, e as ações de engenharia. Muitas vezes você tem que fazer alguma melhoria, adequação de layout, tecnologia, substituição de equipamento, né? Então você vai definir esse plano de ação, colocar responsáveis, prazos, você estabelece indicadores, estabelece as metas, prazos para chegar nessas metas e vai capacita toda a equipe e coloca um sistema de gestão à vista, que todo mundo vai ter acesso a esse indicador. Você vai realimentando mês a mês, vendo que está dando certo, né? E acompanhando. E no final de um ciclo você vai conseguir avaliar qual foi o resultado, com base em quê? Naquele indicador que você mediu e estabeleceu no início do processo. Então, de uma forma resumida, é um passo a passo de como implementar um sistema. E pessoal, assim, parece que é difícil, mas não é não, tá? É bem simples, não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui, né? A gente falando assim, para falar, caramba, né? O processo longo, demorado, não é não. É tudo simples, é só tomar decisão, né? O que acontece que às vezes o empreendedor acha assim, minha empresa é pequena, isso não é para mim. Os princípios são os mesmos, né? Às vezes falam sistema de gestão ambiental, sistema de gestão integrado, que envolve a parte de gestão da qualidade, a segurança, né, e saúde ocupacional, que aí vem muito a questão que hoje está em alta, que é a sigla ESG, né? Que envolve a parte meio ambiente, social e governança, né? Então, isso é para qualquer nível de empreendimento, porque os princípios são os mesmos, as práticas são as mesmas, é uma questão de cultura, né? Então, você não precisa de ter aquela mega equipe especializada, é uma questão de estabelecer, né, uma política e trabalhar os princípios que são os mesmos, de responsabilidade coletiva. É verdade. Danilo, tem mais algum detalhe, né, em relação à regularização ambiental que você gostaria de deixar aqui? Gostaria de puxar a orelha aí dos laticínios? Ou gostaria de elogiar os laticínios? Eu acho que, de modo geral, as empresas, né, estão muito mais preocupadas hoje, né, com a questão ambiental, por vários aspectos de conscientização, né, de exigência do mercado. Então, assim, a gente tem lidado com o empreendedor do setor e, de modo geral, eles estão buscando as soluções, quer se adequar, quer regularizar, tem a preocupação de estar mais sustentável. Então, isso é um lado bacana, né? Eu acho que a cultura está mudando um pouco, né? Isso é um ponto importante. E o recado é que realmente, feito de uma forma planejada, é o que a gente falou aqui, você pode transformar todo esse desafio em oportunidades. Oportunidade de reduzir custo, né? Reduzir perda no processo, reduzir custo do seu processo, reduzir custo ambiental e, além disso, acessar novos mercados. É verdade. Né? Porque hoje, às vezes, muito mais do que a própria legislação ambiental, tem vários mercados, várias empresas que estão vindo fazer auditoria e uma das coisas que vão ser avaliado, né, são os aspectos ambientais, a política ambiental da empresa, se ela está atendendo às normas e muitas vezes se está indo além das normas em relação a ter esses indicadores, né, ter eficiência, ter sustentabilidade, né? E assim, e o consumidor também, né? O consumidor quer cada vez mais transparência, né, de todo mundo, né? Então, não tem muito jeito de fugir, né? Se o consumidor é meu ator principal, né, não tem muito jeito de eu fugir disso, né? Exatamente. Quem dita a regra, na verdade, é o consumidor, né? A gente fala do mercado, mas quem está lá na ponta é o consumidor. E o consumidor que está mais consciente e preocupado com toda essa questão, né, do impacto do produto ao longo da sua cadeia produtiva. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é olhar toda essa cadeia, desde o lado do produtor de leite, né, a questão da logística, o laticínios em si, né, a logística de matéria-prima, o processo produtivo e o retorno desse produto para o consumidor, né? Sim. Então, sustentabilidade é isso, é buscar alternativas, né, que vai usar menos recursos, né, e gerar menos impactos. Quanto que eu posso ser eficiente, né? Assim, quanto mais eficiente eu sou, menos impacto eu gero e às vezes mais dinheiro sobra, né? Então é importante a gente pensar nisso. Exatamente. Né, por mais que todas as questões ambientais, né, todas as regulamentações e tal que a gente tem toda uma preocupação, às vezes é um assunto delicado, difícil, né? Envolve multa, envolve, né, um monte
envolve um monte de situação delicada mesmo. Mas eu falo assim, mas de qualquer forma, a gente precisa de pensar aqui, né? A gente precisa de tornar os negócios sustentáveis, porque as gerações, né, futuras, elas precisam de ter, né, as condições para poder trabalhar. Né? Se a gente não tiver a responsabilidade ambiental agora, o nosso compromisso é muito sério, né, em relação às próximas gerações. E o que eu vou deixar de solo fértil, de água, né, de tudo. Então, assim, a gente não pode, por mais que parece romântico demais, né, o que eu estou falando, mas tem essa responsabilidade que a gente não pode esquecer dela, né? Sim, na verdade, a melhor forma de educar é pelo exemplo, né? Apesar que a gente foi, né, criado numa cultura um pouquinho diferente, né? Que a gente já não está tão novinho mais, tem a geração mais nova. Não, e aí nós dois ainda somos da roça, né? A gente ainda tem uma mais diferente ainda. Mas, enfim, é uma questão cultural, que eu falei, de certa forma nós somos analfabetos ambientais. Eu sou a favor, né? Eu acho que já tem um pouco essa política aí, de ter uma disciplina nas escolas desde o início que vai tratar essa questão ambiental, de boas práticas, né? Mas a gente, como pais, né, que a gente já está aí nesse período aí, a gente tem também que evoluir por uma questão de exemplo. A melhor forma de educar é pelo exemplo, né? E nossos filhos, com certeza, né, já têm essa consciência maior, mas vão olhar se a gente está fazendo o correto, de certa forma vão replicar nossas atitudes. Então a gente tem o desafio de criar uma geração, né, mais sustentável que a nossa. Exato. E todas as questões ambientais, né, as leis e as regulamentações e tudo que existe, assim, não está lá para você pagar uma multa, né? Está lá realmente para garantir a conservação daquele lugar, né, preservação daquele ambiente ali, né? Então, é muito por causa disso, né? Então, assim, a gente realmente precisa de respeitar e precisa de dar exemplos, né? Dar bons exemplos. Né? Exato. E, na verdade, é para manter o equilíbrio, né? A natureza precisa de um equilíbrio. Faltou alguma coisa ali, alguma coisa que ela, às vezes, é vista como uma praga, né? Na natureza, ela faz parte de uma cadeia alimentar que se você eliminar ela, você vai comprometer, né? Outros indivíduos que dependem daquilo. Então, a natureza sempre tem o princípio do equilíbrio e a norma veio exatamente para manter esse equilíbrio e garantir esse uso racional e, logicamente, né, a sustentabilidade aí dos recursos e a qualidade de vida, né? Eu falo que uma das coisas que eu aprendi muito quando eu cursei, né, biologia, foi de que a gente vive muito pouco tempo, né, para a gente entender as transformações que o planeta, né, que o mundo passa, né, o nosso período de vida é pouco aqui, né, para a gente entender, então a gente é mais egoísta, né, eu falo assim, eu tô preocupado só comigo mesmo hoje em dia, né, mas infelizmente a gente não pode ser egoísta, né, a esse ponto não. Danilo, muito obrigada, foi uma aula, eu digo para você que foi uma das melhores aulas que o Papo de Laticínios já recebeu, muito obrigada mesmo, né? Eu acho que para quem tem dúvida, eu acho que isso aqui pode virar referência para um estudo de alguém que está na faculdade, né? Se a pessoa escutar esse podcast aqui, ela tem capacidade de fazer um seminário espetacular, né, na faculdade, mas para quem, né, para as nossas indústrias, falando para o nosso público, né, que é a indústria de laticínios, eu acho que tem uma aula aqui mesmo, né? Então se o cara precisa de saber o que é gestão ambiental, esse Papo de Laticínios entregou muito, muito mesmo, né? Muito obrigada mesmo pela sua colaboração aqui, né, com o Papo de Laticínios. Bacana, Sara. Eu que agradeço muito pela oportunidade e, na verdade, esse bate-papo é uma construção, né, também, né? É uma troca de experiência e é o nosso papel, né? É o famoso prosperidade é transbordar o que você tem, né, de conhecimento, de experiência. Então, é uma grande oportunidade que você, né, nos deu aí, me deu aí para a gente estar aqui falando exatamente dessa jornada que a gente tem de experiência e trazer essa reflexão, né, para o empresário aí, que existe solução, né, depende da forma que a gente está enxergando o problema, passa a ser, né, um desafio que pode gerar oportunidades. É mais fácil tratar como desafio, né, que vai gerar uma oportunidade, do que tratar como problema, né? Exatamente. Se a gente olhar como problema, a gente já desespera no primeiro segundo. A gente começa, de certa forma, quando é problema, a querer achar um culpado, né? Transferir a responsabilidade.
Mas assim, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição aí, né, para outros momentos aí, de a gente trocar mais ideias aí. Verdade. Sobre só análise, assim, a gente for só discutir as análises aqui, né? A gente tem um monte de parâmetros que a gente precisa de trazer e de falar. Então, assim, tem bastante Exatamente. assunto mesmo para a gente falar em relação à gestão ambiental. Daria para aprofundar e detalhar cada um desses aspectos um pouco mais. Mas a ideia, eu acho que foi passar para uma abordagem geral desses aspectos aí, né? De uma forma mais ampla, mas que já dá uma visão geral aí de como o empreendedor, né, deve avaliar a situação que ele está e como é que ele pode tomar as decisões aí. O que é importante. Verdade. Ô Danilo, para quem quiser achar vocês aí nas redes sociais, porque hoje, né, todo mundo precisa de procurar o povo nas redes sociais, onde que o pessoal acha vocês? Ou no Instagram, ou no LinkedIn? Isso. Temos o Instagram, que é Grupo G5 Soluções, né? Tem o site da empresa, né? Pesquisar lá, Grupo G5S, vão ter o site. Tem um contato telefônico, né? Quem quiser contactar diretamente aí é o 31 38910234, né? Enfim, basicamente são os principais canais aí que a gente tem, né? Não, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, né? Nosso agradecimento especial aqui do Papo de Laticínios, da Evomilk, da Evopak. Eu realmente queria muito esse papo aqui, né? Eu estava insistindo com você. Primeiro que é um assunto que eu gosto, eu acho que é muito necessário, a gente precisava de trazer ele aqui. E que bom que aconteceu, né? Que bom que aconteceu. Eu fiquei muito feliz quando você me mandou mensagem e falou, caramba, eu vou. Né? Que ótimo, né? Hoje, só para o pessoal saber, hoje é uma sexta-feira, já são 18 horas, né? O Danilo está aqui com a cara ótima, né? Batendo esse papo com a gente. Danilo, muito obrigada mesmo, né? Um abraço para toda a sua equipe, né? Para quem eu tenho, né, muito carinho. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever agora, né? É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube. Acionar o sininho para vocês serem notificados, né, que toda segunda-feira tem um episódio novo no ar. Nós estamos também lá no Spotify. E para vocês, né, interagir com a gente e ver nossos cortes, vocês podem seguir nossas redes sociais, que é @papo de laticínios, @sara.machados. E para vocês conhecer um pouco mais sobre os nossos patrocinadores, é só vocês seguirem @evomilk_br e @evopak_oficial. Um beijo para vocês e até a próxima semana.